regimes próprios de previdência social. E por que eu digo regimes próprios? Regime geral. Porque há vários regimes próprios. O regime próprio de previdência social, ele foi criado, teve a possibilidade de ser instituído pelo ente federativo, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e por municípios. Então, é o regime próprio de previdência para os servidores daquele ente. Isso ele foi criado por uma lei ordinária de cada um, da União, dos estados, de cada estado, do Distrito Federal e de alguns municípios. E eu estou sempre dizendo, foi criado. Sim. Até 13 de novembro de 2019, a redação do artigo 40 da Constituição Federal era de um jeito. Por quê? Porque depois nós tivemos a reforma da Previdência trazida pela emenda 103. E essa reforma não mais permite que novos regimes próprios sejam criados. Então, nós temos hoje vários regimes próprios já instituídos até a data da reforma da Previdência Social. E aí o artigo 40, ele então tem uma nova redação. Veja, o regime próprio, então já está dizendo o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário. Sim, mediante a contribuição do respectivo ente federativo e de servidores ativos, de aposentados e pensionistas. Olha só, nós temos aqui que a Constituição já fala o regime próprio, então porque ele já existe, né? Quem que ele vai amparar? O regime próprio, ele ampara o servidor público, todos, no sentido amplo? Não, mas somente aqueles que ocupam cargo público efetivo, né? Então, estão fora aqueles servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão, estão fora aqueles servidores contratados temporariamente, não estão aqui os exercentes de mandato eletivo, os empregados públicos, não. Esses todos que eu citei agora são amparados pelo regime geral de previdência social. O regime próprio, volto a dizer, ele ampara o servidor ocupante de cargo público efetivo. Sim. Agora, terá caráter contributivo e solidário. Caráter contributivo e solidário. Então, veja, também o regime próprio tem a característica do regime geral, caráter contributivo. E nesse caso aqui, quem são os contribuintes? Quem são os financiadores do regime próprio? Contribuição do ente federativo. Então, a União contribui para o regime próprio dos servidores federais, o Estado de São Paulo para o regime próprio dos servidores do Estado de São Paulo, e assim. Dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Sim, no regime próprio, pode guardar, há a contribuição de servidores aposentados e de pensionistas, coisa que não existe no regime geral de previdência social. Então, no regime próprio, eu tenho contribuição, inclusive de aposentados e pensionistas. Já no regime geral de previdência social, não existe a contribuição sobre
aposentadoria e pensão. Por quê? Porque o artigo, guardem, 195, inciso 2 da Constituição Federal, trata da imunidade tributária, né? Não incidirá contribuição sobre proventos de aposentadoria e pensão pagos pelo regime geral de previdência social. Então, cuidado, mais uma característica. Observado os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Sim, também a mesma observância do regime geral de previdência social. Então, veja só, as características do regime próprio. Ele é financeiramente organizado sob a forma de repartição simples, como é também o regime geral. O que seria repartição simples? Tudo que se arrecada já vai sendo utilizado para pagar os benefícios ativos. As contribuições que estão sendo pagas não constituem reservas para no futuro pagar os benefícios. Não, reparte aquele bolo de uma vez para pagar os benefícios já ativos. Caráter contributivo e solidário, sim, né? Todos ali contribuem. Contribuição de servidores ativos, dos aposentados e pensionistas, e preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. São as características básicas do regime próprio de previdência social. Para financiar, né, esse regime, o que cada ente federativo faz? Ele institui a contribuição. Né? Ele institui a chamada contribuição previdenciária dos servidores, que vão poder ter, as contribuições que vão poder ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Então, nós temos aqui, já mudando um pouco, né, saindo lá do capítulo da ordem social, nós temos no artigo 149, parágrafo 1º, dispondo: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, então não é poderão não, instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas. Olha, agora, depois da reforma de 2019, com a reforma previdenciária, passou a Constituição, no seu texto, possibilitar a utilização de alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores. Questão que já caiu em 2021. Tá bom? Então, cuidado nesse caso. Mais uma vez, o beneficiário, né, o segurado, o amparado pelo regime próprio, é o servidor ocupante de cargo público efetivo. Portanto, estão excluídos aqueles servidores que ocupam cargo exclusivamente em comissão, Então, ele não tem vínculo efetivo, né, com a União, o Estado, o DF ou o município que criou o regime próprio. Ele está ali ocupando somente um cargo em comissão. Tá? Servidores contratados temporariamente, servidores cujo ente não criou o regime próprio. Então, no caso atual, só município que entra aqui. Por quê? Porque a União, os estados e o DF, todos esses, já instituíram os seus regimes próprios. Os municípios, alguns sim, muitos não. Aqueles municípios que não instituíram regime próprio de previdência para os seus servidores,
Os servidores ficam amparados como? Pelo regime geral de previdência social. E também estão excluídos os seletistas. Sim, os seletistas, porque aí é uma relação de emprego, né? E aí tem a CLT que os ampara e eles vão ser do regime geral de previdência social. Veja aqui o parágrafo 13 do artigo 40. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou emprego público, o regime geral de previdência social. Então, a própria Constituição já disse, olha, esse povo está lá para o regime geral, não vai ser amparado pelo regime próprio, porque regime próprio é servidor público efetivo. Aí vem, o servidor público que está amparado pelo regime próprio, ele poderia querer, né, se inscrever, se filiar à Previdência do regime geral para ter mais um benefício, um de cada regime? Como facultativo, não. Então, olha aqui, parágrafo 5º do artigo 201. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. De quem? De pessoa participante de regime próprio. Eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para você porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A LA Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na LA Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.